Observe que esse Senhor que foi visitar Abraão e dos anjos foi o próprio Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus visitou Abraão, aonde Deus fez uma pergunta a ele e disse: Sara, tua mulher, aonde está? Ele disse: está aí na tenda. Ele disse que Sara estava lá dentro de casa. E o Senhor disse a ele assim, disse um deles, esse um deles era o próprio Deus: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Observe que Deus ele foi visitar o Abraão, e ao Deus ir visitar Abraão, ele perguntou primeiro aonde estava Sara, a mulher dele. E quando ele disse que ela estava lá dentro da tenda, Deus disse para ele: voltarei daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Quer dizer, o desejo de Abraão, o sonho que Abraão tinha, Deus estava visitando ele para cumprir o desejo de Abraão, o sonho que Abraão tinha. Aquele sonho que ele tinha, que era de ter um filho provindo de Sara, não poderia ser um sonho realizado com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, porque se era impossível uma criança assim nascer com 3, 4 meses. E o prazo totalmente são de 9 meses e alguns dias. Então Deus disse: voltarei a ti, e Sara, tua mulher, te dará luz a um filho. E a palavra de Deus vai falar assim, disse um deles: certamente voltarei, que era o Senhor, né? A ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Sara estava ouvindo tudo que eles estavam conversando. Ela estava atrás deles, quer dizer, na porta ali, atrás da porta, escutando tudo aquilo. E a palavra de Deus vai dizer assim: Abraão e Sara era já velho, avançado em idade, e Sara, sua mulher, já havia cessado o costume das mulheres. Quer dizer, Abraão ele já era avançado, Abraão ele já estava na idade de 100 anos, né? E Sara ela já tinha perdido o costume das mulheres, quer dizer, aos olhos humanos, aos olhos carnais, Abraão e Sara não poderiam mais ter o sonho deles realizado. Muitas vezes assim tem sido na minha vida, na sua vida. Muitas vezes aos olhos humanos, aos olhos carnal, a gente muitas vezes achamos que já não pode mais acontecer, que já não pode mais verdadeira ser realizado o nosso sonho, nosso desejo. Muitas vezes, porque a pessoa se acha já velho, eu já sou velho, eu já não trabalho mais. Se fosse quando eu trabalhava, quando eu era novo, aí era uma coisa. E muitas vezes a pessoa diz: quando eu estava em um trabalho, que o salário era melhor do que esse. Muitas vezes a própria pessoa, se possibilita de ver o que deseja acontecer. Imagine Abraão, ele já era avançado de idade. Sara já tinha perdido o costume das mulheres. Mas quem veio visitar Abraão não foi qualquer pessoa. Não foi profeta. Não foi um pastor, um apóstolo, um bispo. Não foi um obreiro, uma obreira, não foi um mágico, não. Quem veio ter com Abraão foi o Criador de tudo e de todas as coisas, aquele e que nada, é demasiadamente para ele impossível. A própria palavra de Deus ela vai dizer que não há nada demasiadamente que o Senhor não possa fazer. Você vai ver aqui na palavra. A palavra de Deus vai dizer que o impossível para o homem é possível para com Deus. Então, Abraão já era avançado, de idade, velho já, e Sara já tinha perdido o costume.
E a palavra vai dizer que quando ela perdeu o costume das mulheres, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Observe que até Sara, ela riu, ela desacreditou. Muitas vezes, você mesmo, a própria pessoa, desacredita do seu próprio potencial. Muitas vezes a própria pessoa, ela desacredita que ela pode conquistar, que ele pode conquistar, que ele pode vencer. Muitas vezes a própria pessoa, de vez de se levantar, si próprio se derruba. Com dúvida, com insegurança, com a incerteza. Tem gente que se desacredita de si próprio. Só que assim foi Sara. Sara disse, depois de meu esposo velho, eu velha, será que nós teremos ainda prazer? Só que aquilo que estava para acontecer já não era. Já Sara não era Abraão, já era o próprio Deus que foi realizar. O próprio Deus. Aquele prazer, aquela vontade ali, verdadeiramente já não era mais de Abraão e de Sara, era o próprio Deus com a vontade de realizar o sonho deles. E assim não é diferente quando eu e você achamos que não vai acontecer, achamos que é impossível acontecer, que não tem como acontecer. O próprio Deus, com a própria vontade, o desejo dele, ele faz acontecer. Porque ele é e sempre vai ser Deus. Por isso ela riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, ela falava para ela mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Quer dizer, Deus disse a Abraão, por que Sara desacreditou? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo eu velha? Quer dizer, o próprio Deus, ele disse a Abraão, por que Sara ela riu? Ela quer dizer, por que Sara ela desacreditou? Será que Sara está achando o quê? Quer dizer, muitas vezes é assim. Deus fala, muitas vezes, e você desacredita, você diz, mas eu não tenho condições, eu nunca estudei, eu não sei ler, eu não sei escrever. Muitas vezes você mesmo, a própria pessoa, ela se detona. A própria pessoa, ela se esfraquece com as suas próprias palavras, com as suas próprias atitudes, decisões. Foi Sara disse o Senhor a Sara, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Quer dizer, Sara desacreditou porque ela olhou para ela. Ela olhou para ela e se viu ela já velha, que quer dizer avançada de idade, e por ela olhar para ela se desacreditou. E todos nós que olharmos para nós, para a nossa capacidade, para a nossa posição, para o nosso mérito, para o nosso conhecimento, todos que olhar para si próprio, se vai, aos olhos humanos, se desacreditar. Porque se a pessoa tem um sonho grande, um desejo grande, uma vontade grande, e sabendo que essa pessoa, se é pequeno, essa pessoa ela vai se desacreditar de si própria. Mas se você olhar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, é necessário que você creia que ele vai manifestar e vai fazer. Vai manifestar e vai fazer. Por quê? Porque o que mais Deus quer manifestar e mostrar para o mundo a glória dele. Mostrar para o mundo que ele sempre foi, sempre vai ser Deus. E que não há outro compatível e nem comparável a ele. Não há. É impossível, não há ninguém que seja comparável, ninguém que se possa igualar ao Santo de Israel. Então observe que ela desacreditou. Será a verdade que darei ainda à luz um seno velho? Aí observe o versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Quer dizer,
O próprio Deus disse: acaso para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Quer dizer, o difícil é para mim, você. O impossível para o homem se torna possível para com Deus. Quer dizer, Deus disse: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Quer dizer, Deus confirmou, Deus disse: o que eu falei vai acontecer. Vai acontecer, Deus disse: o que eu disse, o que saiu da minha boca, ela não vai voltar atrás. E nós sabemos disso. Que o que sai da boca de Deus não volta atrás, não cai no chão. O que sai da boca dele tem que se cumprir. Porque ele mesmo disse que o que sai da boca dele não voltará vazio. A palavra de Deus, ela vai dizer que ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E observe no versículo 15, diz assim: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, lhe disse: não é assim? É certo que riste. Quer dizer, Sara, ela tentou se esconder. Não, eu não ri, eu não desacreditei do que o Senhor falou. Assim será eu e você. Muitas vezes nós vai dizer para Deus: não, eu não desacreditei, Senhor, do que o Senhor me disse, eu não desacreditei do que o Senhor falou, mas não adianta, Deus sabe, ninguém se esconde dele. Ninguém se esconde, pensamento, vontade, sentimento, nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto. Por isso a palavra de Deus vai dizer, ela disse: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim? É certo que riste. Deus conhece. Não adianta nenhum dentre nós querer se esconder do que pensamos, do que falamos, porque Deus, ele conhece, ele sabe. Ele sabe de tudo. Ninguém pode se esconder de nada de Deus. Pensamento, vontade, sentimento, desejo, prazer, nada se esconde diante dele. Então, observe que ele fez aquilo que ele falou a Abraão, ele prometeu que viria e Sara daria luz a um filho. Assim ele é conosco, ele promete. Ele promete, só que muitas vezes o que deixa muitas pessoas esfraquecer, desanimar, é porque na época de Abraão, Deus disse: daqui a um ano, Deus deu prazo, e muitas vezes você se comparece e fica imaginando: mas Deus, ele não me deu prazo, ele não disse se é esse ano, se é esse mês, ele não disse se é essa semana, se é hoje. A diferença é quando Deus diz: esse ano ainda eu vou cumprir na sua vida. Esse mês ainda vai acontecer. Ainda esta semana te darei vitória. Ainda hoje eu darei um sinal. Aí há uma diferença que nós temos de saber o que discernir. Porque o próprio Deus, se ele disser ainda hoje, ele faz ainda hoje. Se ele disser esta semana, eu te darei a resposta essa semana. Se ele disser esse mês não passará sem antes eu dar a sua vitória esse mês. Se ele disser neste ano, eu vou cumprir neste ano. Mas muitas vezes eu e você recebemos uma promessa e Deus não diz o prazo. Que quer dizer, no decorrer da jornada, da caminhada, Deus vai cumprir, mas ele não falou. E por eu e você não saber o tempo, muitas vezes eu e você se desanimamos, se angustiamos, se entristecemos, pensamos em parar, desistir, jogar tudo por água abaixo, jogar tudo para cima verdadeiramente. Por eu e você não saber o tempo, a hora. Mas observe no capítulo 21, nós estávamos em Gênesis 18, aí nós vamos lá no Gênesis 21, vai dizer assim: o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Aí, observe que a palavra vai dizer: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Falhou? Não. Ele não falhou. Não. Ele não falhou. Ele não falhou.
Ele visitou ela no tempo dele e cumpriu. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de Deus, que Deus lhe falara, no tempo dele. No tempo dele, ele visitou a Sara e fez acontecer como ele disse. Assim vai ser na minha e na sua vida. No tempo de Deus, determinado por ele vai visitar eu e você. Você pode estar velho, você pode estar sentado, você pode estar deitado, dormindo, acordado, você pode estar no ônibus, você pode estar no trabalho, você pode estar na igreja, em algum lugar onde você estiver, ele vai visitar e vai cumprir. Porque Deus é Deus e sempre vai ser. Que Deus abençoe. Fique na paz. Que o Senhor te guarde, te proteja. Guarda isso no teu coração. Que aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Deus abençoe em nome de Jesus.